Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CM Invest. Eu me chamo Clayton e nesse canal falamos sobre finanças e investimentos. Se esse tema é um tema que te interessa, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana temos vídeos novos com bastante informações e dicas importantíssimas para um bom investimento. Então, bora para o vídeo. O assunto de hoje, pessoal, é diversificação na carteira dos investimentos. Mas, Cleiton, o que é diversificação na carteira dos investimentos? Vamos lá, vou explicar para vocês agora. Você já deve ter ouvido falar na expressão de que nos investimentos não devemos colocar todos os ovos em um cesto só. Pois é, essa é a diversificação. Ou seja, se a gente compra uma ação de uma empresa, a gente passa a ser sócio daquela empresa. Então, se você tem uma quantia, um X de valor, e coloca todo esse valor em uma empresa só, e essa empresa, de repente, ela passa por um momento de crise, ela passa por um momento que os resultados dela ficam ruins, então você vai ver a sua rentabilidade muito baixa ou possivelmente até negativa, o seu patrimônio diminuir. Mesma coisa nos fundos imobiliários. Se você compra uma cota de um determinado imóvel, então você é sócio daquele imóvel. Então, se o inquilino daquele imóvel que você comprou, ele entra num aperto financeiro e ele acaba ficando inadimplente, então quer dizer, se o fundo não recebe o aluguel, ele não vai te passar o rendimento mensal. Então, com isso, você vê o seu rendimento cair, a sua rentabilidade naquele mês ou naquele período, ela vai cair muito. Uma outra situação também, se você comprou só um fundo imobiliário de um determinado imóvel e aquele contrato ele vence e aquele inquilino sai do imóvel e o administrador do fundo não consegue um novo cliente e aquele imóvel que você investiu ele ficar vago, ele ficar vazio, então quer dizer, não tem aluguel entrando e você não vai ter rendimento entrando. Então, por isso, a diversificação é muito importante. Então, você compra várias ações de várias empresas, se torna sócio de várias empresas. Você compra várias cotas de vários fundos imobiliários e se torna dono de vários imóveis. Então, para você que é bem iniciante nos investimentos, se você ficou com dúvidas sobre essas informações, eu montei uma sequência de figuras aqui com a composição de uma carteira para explicar melhor como funciona essa diversificação de investimentos nas carteiras. Então eu fiz uma carteira de investidor iniciante mais conservador para, no caso assim, se você é um investidor que quer correr pouco risco, que quer ter uma carteira menos volátil, que quer menos emoções assim na bolsa de valores, aí no caso então você é um investidor conservador. E fiz também uma composição de uma carteira diversificada para um investidor iniciante, porém um pouco mais arrojado, um pouco mais corajoso e disposto a ter um pouco mais de emoções aí na bolsa de valores. Então, pessoal, bora aqui para a tela aqui nos gráficos. Então, pessoal, aqui temos um exemplo aqui de uma carteira iniciante com investidor conservador. Lembrando, pessoal, que isso não é recomendação, não é nada fixo, né? É um estudo que eu faço, né? E é uma conclusão que eu cheguei com os cursos que eu fiz, os investimentos e com a experiência que eu vivo nos meus investimentos. Então eu montei dessa maneira, tá, pessoal? Então aqui a carteira iniciante conservador. Seria legal aqui 60% de fundos imobiliários e 40% em ações, né? Por quê? Porque os fundos imobiliários eles têm menos volatilidade. Então, o investidor mais conservador ele fica mais tranquilo com isso, né? Mas ele também não pode deixar de ter um pouco de ações para poder ter a diversificação na carteira e também porque tem algumas ações que têm um potencial muito grande de crescimento e isso ajuda muito no crescimento do patrimônio também. Então aqui, daí seria os 60%, né, da carteira do investidor iniciante aqui em fundos imobiliários. E é aquilo que eu falei no início do vídeo, não adianta pegar só um fundo imobiliário e colocar os 60% do seu patrimônio nesse fundo imobiliário. Não, é legal você diversificar e colocar em alguns fundos imobiliários. E aí, dentro dessa porcentagem dos fundos imobiliários, você vai fazer uma outra diversificação, que seria 50% em fundos imobiliários de tijolos, 30% em fundos imobiliários de papel e 20% em fundos imobiliários de outros fundos. Então, eu não vou especificar quais são os fundos de tijolo, de papel e de outros fundos, porque o foco desse vídeo de hoje é a composição da diversificação da carteira, tá, pessoal?
Então tem outros vídeos aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhada, que lá eu falo sobre vários fundos e várias ações de várias empresas. Aí aqui a gente vai para os 40% das ações, e é a mesma coisa que eu falei para os fundos imobiliários. Não adianta pegar uma ação só e colocar os 40% do seu patrimônio nela. Não, é legal você diversificar os setores das empresas. E essa diversificação eu fiz assim: 20% em bancos, 20% em energia elétrica, 20% em saneamento básico, 20% em seguros e 20% em telecomunicação. Então, essa seria a composição de uma carteira para um investidor iniciante conservador. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a composição de uma carteira para um investidor iniciante mais arrojado. Então seria interessante, pessoal, trabalhar com 70% em ações e 30% em fundos imobiliários. Sendo que dos 30% dos fundos imobiliários aqui, pessoal, teria que diversificar aqui 35% em fundo de tijolos, 35% em fundos de papel e 30% em fundos de outros fundos. E nas ações aqui seriam 18% em bancos, 18% em empresas de energia elétrica, 18% em saneamento básico, 18% em seguros e 10% em commodities. Então, pessoal, vocês devem ter percebido que tanto no caso do investidor conservador como no arrojado, a gente fala sempre das ações BEST, né? São aquelas ações que eu sempre falo aqui no canal. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre elas e quais são elas. No caso aqui também, pessoal, que eu comentei das commodities, às vezes o pessoal iniciante aí fica em dúvida, né? O que é commodities, né? Commodities são produtos comercializados como matéria-prima, por exemplo, soja, café, petróleo, minério de ferro e assim por diante. E são produtos comercializados no mundo, né? A nível mundial. Pessoal, uma outra dúvida também que pode ter surgido aí para vocês é sobre a questão dos fundos imobiliários aqui, os fundos de outros fundos. O que seria isso? É um grupo que investe em outros fundos. Eles investem em fundos de tijolos, fundos de papel, inclusive eles também investem em renda fixa, né? Investimentos atrelados a IPCA, taxa Selic e assim por diante. Então, quando investimos nesses fundos, a gente está investindo em uma gestora que investe em vários outros fundos, em vários outros ativos. E isso também é uma boa opção, porque a gente está comprando um ativo, né, um código de um ativo que já é bastante também diversificado. Então, pessoal, o conteúdo do vídeo hoje foi sobre a diversificação na carteira dos investimentos. E essas são as dicas aí para você que está iniciando aí no mundo dos investimentos. Lembrando também para você que é novo aqui no canal, a semana passada eu postei um vídeo de um quadro novo que eu estou fazendo aqui no canal, que seria a carteira pública do canal. Então eu vou fazer todos os meses um aporte de R$ 100 nesse início da carteira e eu vou mostrando em tempo real eu fazendo os investimentos, aonde eu estou investindo, qual ativo eu estou comprando. Inclusive, lá também eu já estou fazendo a diversificação da carteira do canal também. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui ou aqui para você. Não deixe de assistir que o vídeo está bem legal e bem explicadinho também. Então, para o vídeo de hoje, o conteúdo é esse. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aí, assistindo os vídeos do canal e fazer um reforço aí no pedido do like aí, que isso ajuda aí o YouTube a entender que o conteúdo é bacana e é um conteúdo de valor e com isso a gente pode estar alcançando aí o maior número de pessoas e juntos a gente vai batalhando aí pela liberdade financeira. Então é isso, pessoal. Fiquem ligadinhos que a semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.